Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Padre Cássio, missionário da Providência Santíssima, pároco da paróquia Bom Pastor, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer mais uma consagrada, né? Mais uma irmã. Tudo bem, irmã? Tudo bem, padre. Qual é o seu nome, irmã? Irmã Edilaine Aparecida Pereira. Irmã Edilene, e você é natural de onde? Sou natural de Nipuã, São Paulo. São Paulo. Ah, então quer dizer que você trabalha aqui na Arquidiocese de Belém ou não? Não. Neste momento eu resido em Mococa, na Casa Geral de Mococa mesmo. Mococa fica onde? São Paulo. São Paulo. Então está apenas de passagem, por aqui. Por Belém do Pará. Certo. E antes de falar da sua experiência aqui, né, no Pará, aqui na Arquidiocese, aquilo que você tem observado, vamos então conhecer um pouquinho da sua história, né? Qual foi o local onde a irmã Edilaine nasceu e cresceu? Eu cresci mesmo em Nipuã, São Paulo, mas na zona rural. Meus pais sempre moraram na zona rural. Nós nos mudamos para a cidade de Nipuã mesmo, eu tinha 13 anos de idade. Mas até então trabalhávamos na zona rural, na roça, trabalhávamos com arroz, feijão, aquelas coisas que são típicas das plantações, né? Então trabalhei desde criança. Certo. E você é filha única? Não, somos em 3. Meu irmão mais velho, Ricardo, minha irmã Elisevane, que já tem 2 filhas, minhas 2 sobrinhas, e eu que sou a caçula, a menor. Certo. E essa sua experiência de morar na parte rural, traz algum reflexo na sua vida consagrada? Como é que foi essa história? Sempre foram religiosos, já desde sua família, desde criança? Como foi? Sim, meus pais sempre nos deram uma formação cristã, né, de maneira muito particular. Sempre olhei meu pai rezando antes de fazer as refeições. Minha mãe sempre me levou às orações, mas eu tenho um carinho muito especial à minha avó, que me ensinou a rezar o Santo Rosário, que fez com que eu olhasse para Deus como um pai. Então quer dizer que a tua vocação é marcada por uma experiência bem íntima com Nossa Senhora, Isso. Né? Sem dúvida, então. E irmã Edilaine, e como é que era a menina Edilaine como criança? Era comportada, era arteira, era rezadeira? Quem que era a Edilaine? Eu sempre fui muito peralta, desde criança, né? Isso não mudou muito. Ainda gosto de fazer muita peraltice até hoje, mas quando eu era criança fazia muita arte. Minha mãe até se preocupava muito, porque devido morar na zona rural, então existia perigo de mata, de rio. Eu sempre gostei muito de estar no meio da natureza. Isso preocupava um pouco a minha mãe. Eu até brinco assim que eu tinha uma infância de índio, porque era muito difícil colocar calçado no pé. Eu gostava muito de andar livre, com os pés no chão, no meio dos animais. Sempre gostei muito desse tipo de coisa. Ah, bom. E antes, por exemplo, lá no caso onde você morava lá na roça, né? Tinha presença de igreja onde você morava, de padre, de irmãs? Como que era? Não, na época que eu morava no sítio não existia nenhuma presença da igreja, a não ser os terços que eram rezados nas casas, que as senhoras mesmo puxavam. Então, a cada semana, 2, 3 semanas, a gente marcava na casa de um vizinho e rezava o terço. Era a única coisa que mantinha ali a espiritualidade daquela região. Então a gente ia nos sítios vizinhos, todas as famílias se reuniam e a gente ia na casa das pessoas rezar o terço. Olha que bonito, então. Vocês cultivaram a fé através do ato piedade, da devoção ali. E irmã Edilaine, e a tua vocação, como surgiu? Foi desses terços aí? Sempre quis ser irmã ou não? Eu lembro, padre, que nessa época nem televisão havia no sítio onde eu morava. Então, quando chegou a primeira televisão, a branco e preto, né, minha avó reunia os netos para assistir a missa na televisão. E naqueles momentos, eu lembro que as crianças não paravam, elas saíam, iam para o quintal brincar e eu gostava de ficar lá. Então, a partir desses momentos de estar ali com a minha avó, diante daquela televisão branco e preto, assistindo a missa, me encantava. E isso fez com que despertasse no meu coração esse desejo de querer servir a Deus mais de perto. Eu sempre tive uma amizade com Deus.
Eu lembro que muitas e muitas vezes eu me retirava no meio das matas, às vezes sozinha debaixo das árvores no quintal, e ficava olhando para o céu e pedindo para que Deus abençoasse a minha família, que a gente sempre foi muito carente das coisas. Então, desde criança eu já conseguia enxergar tudo o que estava acontecendo na minha família. E a partir desses momentos eu rezava, mesmo sem ter uma noção muito direito do que era ser uma consagrada, do que era servir a Deus dessa forma que eu sirvo hoje. Mas desde essa época eu já rezava muito, olhando para o céu mesmo. Olha que interessante, você que acompanha a TV Nazaré aqui, quando a irmã Girane falava, eu pensava, nossa, ela está contando um pouco da sua história como criança, né? Aí, algumas décadas atrás, na qual ela pôde, através dos meios de comunicação, participar da Santa Missa e ali ser atraída por Deus, né? Coisa eu tenho certeza aí que na sua casa, agora aí nos ribeirinhos, aí na nossa Amazônia, está tendo a oportunidade de também ter a participação da missa, de momentos como de programas como esse. Como é importante de fato, né? Nós investimos na evangelização, né? Quantas pessoas nós podemos chegar através dos meios de comunicação, né, irmã Gilene? Sim, como é importante, né, Padre? E olhando essa realidade ainda da sua infância, quando você colocava que algo que te marcou muito, a própria meio de comunicação, como nós acabamos de comunicar agora, e depois disso, o que foi acontecendo, o que foi se passando para você chegar onde você está hoje? Então, como eu disse, aos 13 anos nós tivemos que sair da zona rural, nos mudamos para a cidade. Foi um período muito difícil para mim, porque como eu era muito apegada à natureza, para mim foi uma dor muito grande sair de tudo aquilo. Era como se tivessem arrancado o meu mundo. Tirou a liberdade. Tirou toda a minha liberdade. Morar dentro de muros, numa casa pequena, para mim foi muito difícil, porque eu tinha ali muito espaço para ser eu mesma. Na cidade era um pouco diferente. Então, quando eu cheguei lá em Nipuã, a gente teve que todo mundo trabalhar. Não que eu não trabalhasse quando estava na zona rural, só que para mim trabalhar na zona rural era uma coisa já natural. Então era como se não fosse um trabalho, era como para mim fosse uma diversão aquilo. Ficar junto com os meus pais naquilo que eles faziam. Esse rompimento fez com que eu sofresse muito. Mas a vida nos joga para frente, né? Eu trabalhei a princípio numa fábrica de fogos de artifício, com 14 para 15 anos. Esta fábrica não durou muito tempo, ela fechou, porque minha cidade é uma cidade muito pequena, então a fábrica não foi para frente. Logo depois disso, eu fui ajudar minha mãe numa confecção, numa fábrica de costura. E nesta fábrica, eu comecei a trabalhar e fiquei até o período que entrei na comunidade. Eu também estudava, terminei o 2º grau, comecei a fazer técnico em enfermagem em outra cidade, então era uma vida bem puxada. Eu começava às 5h30 da manhã no serviço, nessa fábrica, saía às 6 horas da tarde, 7 horas eu tinha que pegar o ônibus para ir para uma outra cidade para fazer técnico em enfermagem. Chegava todos os dias meia-noite em casa. Estudava da meia-noite às 5h30 da manhã. Então era bem puxada a minha vida. Mas não posso reclamar de nada diante daquilo que eu olho para a vida dos meus pais, da história deles. Chegou a concluir esse curso? Não, eu não concluí o curso. Antes disso, Deus me chamou. Eu larguei tudo para poder servir a Deus na comunidade. Você pertence a qual comunidade mesmo? Comunidade Missionária Providência Santíssima. Você foi com quantos anos para essa comunidade? Eu conheci a comunidade com 17 anos e completei os 18 anos dentro da comunidade já. Certo. Então daqui eu faço uma outra pergunta. Você comentou que você chegou na cidade com os seus 13 anos. Isso. Então até os 17 anos foram 4 anos de experiência ali na vida urbana, né? Aí eu pergunto, primeira realidade, os textos que vocês faziam conseguiam conservar ali em família? Não, padre. Eu fui para a igreja até a primeira comunhão, vamos dizer assim, e depois disso eu não ia mais à igreja, eu comecei a me enturmar, comecei a estudar à noite, os últimos 3 anos de escola era à noite, então eu saía muito, às vezes ia para a escola, dizia para a minha mãe que ia para a escola, mas depois do intervalo não ficava na escola, ia para as chamadas baladas, que as pessoas chamam hoje. Desde aquela época eu já fazia esse tipo de coisa. Então, a gente saía muito, saía bastante com os colegas,
tive a experiência de fazer parte de grupos de pessoas que não eram bem vistos na cidade, né? Pessoas que usavam tudo preto, até usavam drogas. Então, assim, as pessoas não olhavam para aquela turma como uma turma normal. Com bons olhos. Com né? bons olhos. Né? Mas estive no meio deles e eu penso e tenho certeza de que é graça de Deus eu não ter me perdido devido à situação. Tem um fato desse pedaço da minha história que marcou muito a minha vida. Sim. Que é o fato de que o meu primo, com 22 anos, foi assassinado devido às drogas. Eu ainda trabalhava na fábrica de costura que eu tinha dito há um tempo atrás aqui. E um dos parentes foram me avisar que ele tinha sido esfaqueado. Eu, mais do que rápido, fui para o sítio onde ele morava, porque eles ainda moravam no sítio. E ao descer pelo trilho, que tinha café dos dois lados, plantação de café, eu deparei com o corpo do meu primo no chão e a mãe dele sobre o corpo. No desespero de ver um filho tão novo morto, a facadas, de uma forma tão brutal. Aquela cena me marcou muito. E naquele momento chegou toda a polícia, o povo foi aglomerando. O policial pediu para que eu acalmasse minha tia, levasse ela para casa. Eu lembro que eu a tomei de cima do corpo do filho, as mãos dela ainda estavam ensanguentadas. Levei ela para casa e sentei com ela no chão, porque ela não conseguia parar em pé direito. E ali ela gritava por Deus e gritava por Deus. E naquele momento eu pude refletir sobre o que é a vida. Num momento tão difícil, de ver alguém que a gente ama naquela situação, consequência de atos errados, eu comecei a perceber que a vida é um dom. E que eu não poderia passar o resto da minha vida vivendo como se fosse simplesmente algo que eu posso usar da forma que eu queria, ao meu bel prazer, mas que eu teria que administrar aquilo que Deus tinha me dado. E administrar bem. Então, a partir deste dia, eu comecei a olhar para a vida de uma forma diferente. Olhar a vida como aquele presente único que Deus nos dá, e que nós temos que saber usar tudo aquilo que Deus está nos dando. Então, a partir daí, eu comecei a mudar o meu estilo de vida. Foi como que um despertar, Acorda, Tem tempo de mudança ainda, E esse fato, nesse período aí, então provavelmente você não era muito de igreja, Não. Então como é que você foi encontrar com Deus? Onde foi o seu encontro pessoal com Ele? Então, logo após a morte do meu primo, eu fiquei um pouco revoltada, até cogitei uma vingança, mas precisei de muito tempo para ficar sozinha. Como minha cidade é uma cidade pequena, durante as missas a praça ficava quase vazia. E eu tinha costume de sentar aos bancos da praça e ficar pensando sobre tudo o que estava acontecendo. E num desses dias chegou uma das irmãs da comunidade missionária, a irmã Sueli, e me abordou na praça. Por que você sempre fica sentada sozinha? Você pode entrar aqui na igreja e participar da missa com a gente, vem conhecer. E naquele momento eu não aceitei, me fechei, pedi para que ela me deixasse sozinha. Ela me respeitou, me deixou sozinha, mas todos os dias que eu estava lá, ela continuava indo e, de certa forma, cuidando de mim. A presença daquela mulher de Deus fez com que eu olhasse para possibilidades que eu ainda não tinha enxergado. Eu visualizei nela uma mulher tranquila, em paz consigo mesma, e comecei a tentar participar da igreja. Só que como eu era uma adolescente meio que revoltada, eu usava só preto, roupa preta, tinha o cabelo comprido, a nuca raspada, usava brincos de argola, tipo hippie. Cheguei a usar correntes nas pontas das unhas, coisas que um adolescente carente quer fazer para chamar a atenção. Então, tudo isso eu fiz. Quando eu entrei na igreja, eu tive uma certa repulsa das pessoas que participavam.
Então, quando eu cheguei na igreja, que eu sentei no banco da igreja, todas as pessoas que estavam no banco levantou e saiu. E eu fiquei sozinha. Aquele fato me fez ver que se eu quisesse ir para a igreja, eu deveria ir por Deus e não pelas pessoas. Porque era Deus que estava me chamando para uma experiência com Ele. Estou pensando que a acolhida que você teve, né? Foi uma acolhida, né? Foi bem difícil. A princípio foi difícil. E durante, você dizia, até te cortava agora, você percebeu que você teria que ter uma mudança, né? Isso. Se você queria continuar na igreja. Você chegou no momento de decisão. Como é que você encarou essa decisão? Eu encarei essa decisão como uma nova etapa. Como que se Deus estivesse me dando a oportunidade de nascer de novo. Como que se a Edilane, que viveu tudo o que viveu daquele período para trás, estivesse sendo reedificada, restaurada. Como se Deus estivesse reconstruindo toda a minha vida. E eu comecei a olhar para tudo aquilo que eu vivi de difícil, de dificuldade, de revolta, de não compreensão, que eu achava que estava sozinha, eu descobri que eu não estava sozinha. Que Deus estava ali me amparando, cuidando de mim, a tal ponto de eu ter vivido tudo isso no meio de todas aquelas pessoas que se perderam, a maioria delas, e Deus me deu a graça de nem passar pela experiência de usar drogas ou alguma coisa desse tipo. Né? Então Deus me preservou muito e cuidou muito de mim. Para tudo que eu olho, eu vejo Deus em minha vida. Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo. Então você que está nos acompanhando, continue conosco para conhecer um pouquinho a vida consagrada da irmã Edilane. Até mais. Você está conosco aqui na TV Nazaré, comigo aqui o Padre Acácio e com a irmã Edilane no programa Vida Consagrada. A irmã Edilane no primeiro bloco pôde falar um pouquinho já da sua história. Ela que é paulista, nasceu bem lá no interior de São Paulo, na roça, foi aos 13 anos, foi para a cidade. A sua fé na infância foi conservada pelos atos de piedade, pelos terços rezados na roça. Por uma missa sentiu-se atraída, acompanhando pela TV naquela época. E depois, ao mudar para a cidade, perdeu um pouco a liberdade, morar ali numa casinha pequena. Ficou um pouco rebelde, como se dizia no bloco anterior, andou com um grupinho que não era muito bem visto. E depois da perca do seu primo, aos 22 anos que foi assassinado, foi um choque e um despertar para você. Você colocava no bloco, que eu percebi no bloco anterior, duas realidades. Primeiro, fatos que marcaram sua vida, que eu percebi. A perca do seu primo, e a insistência da irmã Sueli para que você fosse na igreja, Ao você contar, me fez lembrar aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Irmã, você me diria que esses dois fatos são os fundamentais meios para que você esteja hoje aqui, ou há outros além desses dois? Olhando para o chamado, eu creio, Padre, que vai além desses dois fatos, vai muito além. Eu creio que Deus me chamou desde a minha concepção. Olhando para toda a história, conversando depois com os meus pais com mais calma, com mais tranquilidade, existem fatos na minha vida, na minha história, que fazem com que eu veja ali, como eu dizia no bloco anterior, Deus tomando conta de mim. Esta eleição de Deus para com a minha vida. Desde a minha gestação, a minha mãe passou por dificuldades muito grandes na minha gestação, de maneira muito particular. E Deus nunca falhou. Deus sempre estava ali cuidando. Fez com que eu nascesse, me deu a graça da vida, e desde que eu era muito pequena, meu pai conta que eu tinha um costume de conversar com aqueles amigos imaginários, que as crianças têm, e eu dizia que era o menino Jesus. É uma coisa que me tocou muito, porque eu só soube disso depois de 4 anos de consagrada. Meu pai me contou esse fato de quando eu era pequena. Um fato que você perdeu na sua memória? Eu não sabia porque não me lembrava, eu era muito pequena nessa época. Então, não me recordava desse fato. Aliás, eu não me recordo deste fato. Quem conta essa história são os meus pais. Eu, particularmente, não lembro destes fatos. Mas dizem
né? Meu pai e minha mãe dizem que eu tinha esses tipos de amizades imaginárias, né? Conversava com o menino Jesus, com Nossa Senhora nas nuvens, disse que ficava olhando para o céu e falando com Nossa Senhora, umas coisas desse tipo assim. E quando eles me contaram isso, foi num período muito bonito da minha vida que eu comecei a ver a aceitação dos meus pais. Porque a princípio, Padre Acácio, quando eu fui visitar a obra, Comunidade Missionária, eu fiquei 2 meses visitando a obra e depois voltei para casa. Daí eu faço uma interrupção e falo um detalhe. Para você chegar na obra, houve uma pequena história. Você dizia no finalzinho do bloco anterior que quando você entrou na igreja, você não foi muito bem acolhida devido à sua postura que você tinha, né? A maneira de se vestir. Até você colocou que para ir na igreja você ia ter que tomar uma decisão, né? Então, a partir desse momento até chegar na comunidade, o que você pode contar para nós? Eu posso dizer para o senhor que a equipe missionária que estava em Nipuã nesta época, ele se dividiu entre Nipuã e Neves Paulista, era uma equipe só, em 2 cidades. A minha cidade foi uma cidade que ficou de 8 a 9 anos sem padre, sem sacerdote. Então, quando a equipe chegou na cidade, deu aquele revigorar na vida do povo. E quando eu coloquei esta realidade de não me sentir acolhida pela igreja, uma das irmãs, a irmã Rosângela, me disse que eu deveria de me preocupar com a minha mudança primeiro interior e não me preocupar com o que as pessoas diriam. Isso fez com que criasse dentro de mim uma identidade forte, de uma pessoa forte, que é a pessoa que eu sou hoje, de olhar para o meu interior de maneira particular, de querer mudar de dentro para fora. Porque eu vi que naquele momento a necessidade não era tão exterior. Não era superficial, não. Né? Porque o exterior a gente pode tirar esta roupa e colocar outra, a gente pode cortar o cabelo, né, padre? A gente pode fazer uma maquiagem. Quantas hoje pessoas, né, adolescentes, mulheres, homens vivem preocupados com aquilo que é o exterior, né? A imagem, aquilo que os outros vão pensar de mim. Mas como está o meu interior? Né? E eu olho assim para mim hoje, a identidade forte que foi sendo criada e está sendo criada dentro de mim, né, a partir de uma formação cristã. Esta importância de ter certeza daquilo que eu sou para poder ser livre no mundo. Servir a Deus de uma forma livre, não de uma forma só externa. Né? Dizem assim que não é o hábito que faz o monge, então é exatamente esta experiência que eu tive. E, consequentemente, fui mudando também exteriormente. Né? Hoje, quando eu volto à minha cidade, existe aí uma diferença muito grande daquilo que foi aquele primeiro dia. Então eu vejo que não é em vão toda a luta interior que existe dentro de cada um de nós. Certo. E nesse período, então, acompanhando a igreja, eu tenho certeza que esse foi o momento que você sentiu, né, o desejo para a vida consagrada, foi? Isso. E como aconteceu? Como eu trabalhava, como eu disse para o senhor, eu tive assim o desejo de estar rezando mais, de estar buscando mais a Deus para ter esta força de mudar interiormente, né, de poder perdoar aqueles que foram os assassinos do meu primo, às vezes a falta de aceitação dos meus pais, falta de compreensão dos irmãos, dos amigos. Isso fez com que eu fosse me colocando diante de Deus. Então, meu horário de almoço era 1 hora, eu tirava 15 minutos para comer e o restante eu entrava na igreja. E ficava lá diante do Santíssimo Sacramento. Dentro daquela igreja pequena, silenciosa, ficávamos só eu e Jesus. E foi ali, diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante do sacrário, que eu senti Deus me chamando. Me chamando para estar mais próxima dele, para fazer essa experiência de ter uma amizade íntima com Deus. Isso fez com que, consequentemente, eu fosse respondendo a este chamado. Daí foi onde você procurou a equipe missionária e manifestou o teu desejo da consagração? Isso. Nessa época, como eu disse que a irmã me abordava, né, na praça, Sim. Já nessa época que eu estava mais aí rezando, buscando ficar mais próxima da igreja, mais próxima de Deus, eu já convivia com eles na casa paroquial. Já estava lá, às vezes, de final de semana, minha mãe até ficava brava, porque eu ficava mais com a equipe missionária do que em casa,
que eu me sentia em casa também na casa paroquial. Irmã, e nesse período da casa paroquial do PAC, com a convivência dos padres, as irmãs, o que te marca e o que te reflete na sua vocação hoje? Eu não tenho dúvida de dizer para o senhor que a vida comunitária fez com que eu desse o passo de ingressar na comunidade missionária Providência Santíssima. Esta comunhão que existia na equipe e que existe entre os membros da comunidade missionária faz com que eu me sinta realmente dentro de uma grande família, né? Me sinta realmente ali amparada por todos os irmãos, pelos sacerdotes, irmãs, hoje de maneira particular, de poder acolher os mais novos, né, como uma irmã consagrada mais velha, poder dar aí incentivo para aqueles que estão entrando, ingressando na obra. Isso é uma gratidão até do meu coração para todos aqueles que fizeram por mim aquilo que eu posso fazer hoje pelos meus irmãos. Isso foi o que mais me chamou a atenção a princípio na obra, foi a vida comunitária. Quando eu te interrompi a minutos anteriores, você falou que durante 2 anos, foi o período de acompanhamento que você fez, 2 meses? Que eu na comunidade? Isso, eu fiquei visitando a casa 2 meses. 2 meses, certo. E qual foi a tua experiência com a comunidade, com a casa ao visitar, né? Foi uma experiência muito boa, mas muito difícil. Para uma menina de 17 anos que morou na roça quase a vida inteira, nunca posou fora de casa, foi uma experiência difícil, mas bonita, né? Eu posso contar para o senhor como testemunho, os 2 primeiros dias que eu fiquei na obra, eu fiquei sem comer, de tanta vergonha que eu tinha de ir para me servir no aparador. Porque lá a gente senta todo mundo na mesa ali junto e se serve no aparador. Eu tinha vergonha de levantar do meu lugar, então eu fiquei 2 dias em jejum, de tanta timidez, né? Era caipira, morria de vergonha de levantar para poder comer. Então sofri um pouquinho. Mas depois os irmãos vão ajudando a gente, né? E na comunidade você se sentiu acolhida ou foi o mesmo reflexo que você teve lá em Ipuã? Sentou e cada um foi para um lado? Padre, eu posso dizer para o senhor assim, ó, existem fatos e fatos, né? Mas na maioria fui acolhida, assim, graças a Deus, né? Me senti muito acolhida, né, na comunidade missionária, pelos irmãos, as irmãs, os sacerdotes, pelos fundadores de maneira muito particular, fui muito bem acolhida. Então, depois desses 2 meses de visitação que você aceitou entrar na comunidade? Isso, decidiu. Já voltei para minha casa decidida a voltar em janeiro para morar. Pronto, agora damos um salto para uma outra realidade. E a sua família, como é que ficou nessa história? Viu uma menina que veio da roça, tímida, ficou rebelde porque ficou aprisionada numa casinha, até trabalhando, andando com um grupinho de barra pesada, de repente vai na igreja e agora vai para um convento. Como é que foi a atitude da sua família? Então, quando eu regressei para minha casa, a minha mãe, a princípio, ficou, acho que uns 2 dias sem olhar para mim direito. Foi uma dor muito grande para mim, quando eu voltei para casa e minha mãe não me acolheu, porque ela se sentiu traída, né? Eu não contei para ela o que estava acontecendo comigo. Então, naquele período, até janeiro, de eu ir para morar na casa, eu comecei a explicar, comecei a mostrar tudo aquilo que Deus tinha feito em mim, conversar tanto com ela quanto com meu pai, né, com os meus irmãos. Mas eu lembro de um fato muito interessante, porque eu entrava no meu quarto para rezar e eu ajoelhava aos pés da cama, né, para rezar o terço, e meu pai olhava de fora e dizia para minha mãe assim, olha, você tem que levar essa menina para um psicólogo, para um psiquiatra, porque eu nunca vi ela fazendo um negócio desse, ficar dentro do quarto fechado de joelho rezando, tá ficando louca. E depois, com o tempo, eles foram vendo a minha necessidade de buscar a Deus e viram que não é loucura, né? Que é possível, sim, uma pessoa que, entre aspas, não tinha nada a ver com aquilo que era religiosidade, buscar a Deus, quando Deus põe a sua mão e nos toca, tudo é possível. E Deus me transformou. Me transformando, também transformou a realidade da minha família. Certo. Indo para a comunidade missionária Providência Santíssima, qual foi a experiência que você pôde, dentro do período de formação, vivenciar dentro da comunidade? Tua história, teu dia a dia por lá. Como eu disse aqui, padre, eu era muito tímida, né? Pode-se usar aquela expressão que se usa no interior de São Paulo, né? Eu era bicho do mato e me sentia assim. Me sentia realmente como um bicho, um animal, às vezes que agia por impulso, que não pensava direito no que fazia.
a formação na comunidade missionária, a formação humana, religiosa, fez com que eu me tornasse gente, a princípio, né? Fez com que eu virasse gente, porque eu não me sentia assim. E isso fez com que eu desse passos tanto na minha humanidade, quanto na minha religiosidade. Então eu tenho muito, muito a agradecer à comunidade missionária por tudo aquilo que eu sou hoje. E por tudo aquilo que Deus ainda fará na minha vida. Porque viver a providência é exatamente isso, se lançar nas mãos de Deus e deixar com que Ele conduza a nossa vida, com que Ele transforme a nossa vida naquilo que é desejo do coração dEle para cada um de nós. E pela comunidade missionária, Providência Santíssima, ao qual você pertence, você pôde estudar, pôde fazer trabalhos de pastorais, de missão, o que você fez? Sim, sim. Eu, ao entrar na comunidade, fiz o propedêutico, né, que é a preparação para a filosofia. As irmãs na nossa casa têm o mesmo estudo que os padres, filosofia e teologia. Então eu ingressei no propedêutico, fiz 2 anos de filosofia e ao completar o 2º ano de filosofia me veio a proposta de ir para uma casa de missão, né, de renunciar aí o 3º ano conclusivo da filosofia e me lançar numa missão nova. E eu não hesitei. Como Deus sempre me deu tudo, eu não posso dizer não para aquilo que é proposta dele para mim. Desde quando eu entrei na casa, eu tenho isso muito claro dentro de mim. E eu disse sim, fui para esta missão, que seria aí uma casa de oração e não uma paróquia, que foi em Itatiba. Esta casa não deu certo devido a fatos com o proprietário da casa. Essa casa se fechou entre 2, 3 meses, a casa funcionou, mas depois fechou. Eu voltei para um período na casa que nós estávamos ganhando o convento para tomar conta, né, que é o grande convento que hoje a comunidade mora. E eu estive nesse período de transição. Mudamos para esta casa, que é uma casa muito grande, precisou de muita mão de obra. Sim. Então, morei lá mais 2 anos, mas já fazendo teologia. Fui da primeira turma de teologia do Instituto Santa Clara e São Francisco de Assis, que é o instituto da nossa casa. Fiz 2 anos de teologia e me veio mais uma vez a proposta de ir para a missão. Então foi o seguinte, vamos deixar na curiosidade para saber aonde você foi. Então você que está conosco aí, não mude de canal não, que você vai descobrir para onde que a irmã Dirane foi depois que começou a iniciar essa teologia. Fique conosco. Programa Vida Consagrada, aqui comigo o Padre Acácio, no qual nós estamos conhecendo a história de uma irmã que pertence à comunidade missionária Providência Santíssima, a irmã Dirane. A irmã Dirane falava para nós nos blogs anteriores da sua infância, da sua adolescência rebelde, da tua experiência com Deus, a tua experiência na comunidade. E eu deixei aí na curiosidade o povo no bloco anterior para onde a irmã Dirane foi depois dos seus estudos de teologia. Para onde você foi? Eu fui para Cáceres, Mato Grosso. Certo. E o que você pode nos partilhar da tua experiência de Cáceres, Mato Grosso? Padre, eu estive em Cáceres durante 5 anos. A minha experiência em Cáceres foi uma experiência gratificante, muito boa mesmo com o povo. É uma paróquia de missão realmente. Nós temos lá 44 comunidades, sendo só 7 na zona urbana, o restante tudo zona rural. Eu, como uma pessoa que saí da roça, então me dei muito bem nesse lugar, né? Eu acredito que foi providência de Deus eu ter passado todo este período lá. Tenho muito a agradecer ao povo carcerense. Lá eu pude deslanchar em tudo aquilo que é pastoral, pregação. Eu posso dizer assim que a freira que eu sou hoje eu aprendi a ser com o povo carcerense, né? E é claro, né, peguei um pouco do costume do povo de lá, né? O tereré, que é típico. Não vivo sem tereré, sou aí obrigada quase que a tomar um tereré de vez em quando, né? Muito bom. A convivência com aquele povo simples fez com que eu os amasse muito e lá eu também fui muito amada. Tive algumas dificuldades, porque estando 5 anos na paróquia, passei também por 3 ou 4 equipes diferentes. Isso mexe um pouco com o interior da gente. São pessoas diferentes, pessoas que às vezes a gente já conhecia na casa de formação e às vezes não. Isso faz com que a convivência interna da casa
tem algumas dificuldades, faça com que a gente cresça. Tira a gente do comodismo, né? Tira. Certo. Como consagrada, quais foram os trabalhos específicos que te marcaram lá em Cáceres? De maneira muito particular, esse trabalho na zona rural. Lá na zona rural você fazia o quê? Padre, desde a preparação do altar, aos cantos da missa, a ensinar uma pessoa a ler, né? Porque é uma situação muito precária, de pessoas que estavam aí há 5, 6, 10 anos sem verem a presença da igreja. Eu tive a experiência de estar numa comunidade brasileira entre a Bolívia e o Brasil. Nós passávamos por uma cidade dentro da Bolívia para alcançar ali uma pequena comunidade brasileira. Quando nós chegamos a primeira vez, né, padre, eu, outra irmã, para celebrar a primeira missa, não existia igreja, não existia nada no lugar. Era só uma mesa de madeira, a toalha, e ali a gente celebrava a missa debaixo das árvores, nas sombras que ali tivesse. E a princípio o povo não se aproximava, porque eles não estavam acostumados a ter gente de fora naquele ambiente. Então a gente teve que ter todo um trabalho de cativar o povo para trazê-los para perto de nós, para poderem pelo menos participarem da missa. Hoje existe uma outra realidade já neste lugar, então eu pude ver todo este crescimento, né, de fazer com que aquele povo que teve a experiência que eu tive quando criança de ser muito tímida, de nem se aproximarem de pessoas, né, eu pude fazer ali por eles o que um dia fizeram por mim. Isso foi muito gratificante. Certo. E o que te marcou, porque Cáceres tem uma realidade que é diferente, né? As comunidades distantes, que são longe, mas eu acredito que é um ritmo diferente, trabalho religioso da parte urbana como da parte rural. Sim. Já fiz os horários e os desafios para chegar. Partilha um pouquinho conosco isso daí. Então, na zona urbana, onde está localizada a paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela é uma paróquia muito agitada, né? Nós temos várias programações durante a semana, tudo aquilo que existe numa paróquia de pastoral tem lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, na parte da manhã, a gente corria muito com este tipo de trabalho dentro da paróquia para organizar tudo, e sempre na parte da tarde a gente ia para a comunidade rural, dividindo a equipe, porque alguém tinha que ficar na cidade e outra dupla ia para a zona rural. Existem comunidades da zona rural que nós tínhamos que sair de casa às 5 horas da manhã para poder chegar às 10 horas na comunidade, 10h30. 5 horas de viagem. 5 horas de viagem para celebrar uma missa. Para compensar, nós tínhamos 3 comunidades neste local. Então a gente celebrava 3 missas. Na segunda missa era onde a gente almoçava junto com o povo ali, partilhava o alimento, tudo aquilo que eles tinham com a gente. Até descansávamos na casa do povo para poder seguir para uma outra comunidade. Chegávamos em casa na cidade por volta de 9 horas, 9h30 da noite. Então é uma aventura, né? E ao mesmo tempo um desafio. Certo. Uma experiência bonita, né? Bem diferente que às vezes o pessoal imagina, né? Irmã, e depois de Cáceres, qual foi a sua experiência? Então, padre, depois de Cáceres, eu vivi um período muito difícil da minha vida de consagrada, pelos trabalhos da paróquia, por me envolver com o povo, por estar ali trabalhando, eu fui deixando de lado um pouco o que é essencial na vida de uma consagrada, que é a vida de oração, a vida de espiritualidade. Ao parar com a vida espiritual, eu senti a minha limitação humana. Com licença, talvez a senhora caiu num ativismo e deixou a espiritualidade, a vida de oração de lado, isso? Isso. Certo. E o que aconteceu com isso? Com isso aconteceu que eu me deparei com a dificuldade dos meus irmãos que moravam comigo e a minha limitação. A tal ponto de não dar conta de perdoar diante de alguns fatos. E o não perdão fez com que eu me fechasse, com que eu deixasse com que a mágoa entrasse no meu coração, que é algo que fez com que eu ficasse no mesmo lugar, com que eu não desse passos, eu já não dava conta mais de rezar. E ao olhar para a minha vida desta forma, eu tive que tomar uma decisão nova na minha vida.
porque é inconcebível uma consagrada que entrou na comunidade para dar a vida, não conseguir nem parar diante de Jesus, que é o seu amado. Ao me deparar com esta realidade, eu saí da comunidade missionária. Saí da comunidade, passei por algumas enfermidades, fiquei 1 ano na casa dos meus pais, e depois de 1 ano na casa dos meus pais, que é uma cidade muito pequena, de tudo aquilo que eu aprendi na comunidade missionária, eu não consegui mais ficar ali. Eu precisava dar novos passos, eu precisava conhecer outras coisas. E eu me lancei numa aventura, posso dizer assim, fui morar em outro país, morei por 1 ano na Irlanda, trabalhando num restaurante, na beira do porto. Fiquei 1 ano residindo em Dublin, e lá eu pude me deparar com aquilo que eu tinha esquecido que era eu. A Edilane mesmo. Fiquei morando 1 ano sozinha, num flat muito pequeno, num país que eu não dominava a língua. Fui muito humilhada, sofri muito por me sentir sozinha, abandonada, mas posso dizer que a comunidade missionária e minha família nunca me abandonou. Eu conversava sempre com os meus superiores, com a minha formadora. Isso fez com que eu não me perdesse lá, com que eu ficasse centrada. Trabalhei o ano todo lá, mas não me perdi, graças a Deus. Lá nós temos uma realidade que é muito difícil. Muitas pessoas que são brasileiras, que vão para lá para trabalhar, acabam largando o serviço e entram numa vida de prostituição para poder ganhar dinheiro mais fácil, porque no exterior as pessoas muitas vezes se perdem olhando só para aquilo que é material. Lá tudo é muito lindo, muito maravilhoso, né? Que nem diz algumas pessoas. É tudo uma ilusão. Quando a gente olha para tudo, e se a gente não volta para dentro de nós mesmos, a gente acaba se perdendo. E eu tive essa experiência de poder voltar naquilo que eu era. E lá nesse período as pessoas sabiam que você era consagrado ou não? Sabiam. Eu deixei isso muito claro quando cheguei lá. Havia um respeito, havia um deboche, como que era essa situação? Não, padre, pelo contrário, havia um respeito muito grande mesmo. A tal ponto de eu tentar viver uma vida, entre aspas, aí, normal no mundo, de às vezes sair, ir para os bares, boates, também por um pouco de curiosidade, né, que já que eu estava no exterior, então eu fui conhecer alguns lugares novos. Mas não consegui me adaptar, eu me sentia um peixe fora d'água, né, um peixe fora d'água, não conseguia respirar naquele ambiente. Então todas as vezes que eu via que a coisa ia engrenar, né, que a festa ia crescer, eu pegava o trem ou o ônibus e voltava para minha casa. Eu tinha necessidade de ficar sozinha, eu não dava conta de viver aquela vida. Sim. Você saiu desse período, né, da vida fraterna, se isolou da comunidade, mesmo tendo acompanhamento, pela falta da vida de oração. Isso. Então você vê como que os consagrados que nos acompanham, vejo que nosso primeiro chamado não é para fazer coisas, mas é para estar com Deus. E quando a gente não está com Deus, ele fica um pouco confuso, né? E nesse período que a senhora estava distante, eu pergunto lá, pôde se encontrar novamente essa vida de oração, essa vida de espiritualidade ou não? Sim. Depois de 1 ano estando em Dublin, existiu um período muito forte da minha vida que fez com que eu voltasse a olhar para o meu chamado, para o meu primeiro chamado, e ver que ali não estava me realizando, mesmo que as ilusões venham na cabeça da gente naquele momento, né? Nossa, morando na Europa, vivendo vida de primeiro mundo, com um salário muito bom, né? Tinha tudo ali para ser uma pessoa, entre aspas, que tivesse posses no Brasil. Porque daria para eu trabalhar lá, mandar dinheiro para cá, como todo mundo faz. Eu tive essa possibilidade e tenho capacidades para isso. Isso eu tive muito, muito claro na minha vida. As capacidades que eu tenho fez com que eu olhasse para tudo e visse que realmente não era aquilo que me realizava. E neste momento eu pude parar, olhar para o mais profundo daquilo que sou eu, da minha humanidade, e ver que realmente sem Deus eu nada sou. Veio ao encontro da minha pessoa de uma forma aí não programada, né? Mexendo na internet, ficava muito tempo sozinha dentro daquele flat, então eu ficava mexendo no computador, às vezes ficava bisbilhotando o site da comunidade, né? Porque é uma paixão antiga, então a gente fica buscando, né? E num dessas buscas na internet,
eu me deparei com uma canção, né, que eu não sei direito de quem é, mas se chama Belíssimo Esposo. E durante aquela canção, eu senti que eu estava vivendo realmente aquela experiência que diz a parábola, né? Das 99 ovelhas, daquela que fugiu. Eu senti Deus me resgatando. Deus indo onde eu estava, me pegando em seus braços e me levando de volta para o redil, onde é o meu lugar. E eu não pude dizer não a este Deus. Eu não pude dizer não ao amado da minha alma, porque não existe outra coisa que me complete, não existe outra coisa que faça com que eu seja aquilo que eu sou hoje, se não for Jesus. Então, depois da Irlanda, aconteceu o quê? De lá mesmo eu tomei a decisão de falar com a superiora da obra, que eu já mantinha um contato, né, e perguntei se ela poderia me acolher de volta na comunidade. Ela, mais do que rápido, disse: claro, essa casa sempre foi sua, você é uma consagrada, nunca deixou de ser. Vá para a casa mais próxima que existe daí. A casa mais próxima na época, e até hoje, né, é a comunidade da Itália, onde nós temos casa, em Narni. E eu fui para lá, passei os últimos 2 meses em Narni, junto com os irmãos. Depois de lá, voltei para o Brasil, passei na minha casa um tempo, com a minha família, e regressei para a comunidade. E depois da comunidade, veio para onde? E agora estou aqui no Pará. Então, bem breve, em poucas palavras, né? O que está sendo a sua experiência aqui no Pará, que você está apenas de passagem? O que você está sentindo, em poucas palavras? Eu estou sentindo uma grande alegria no meu coração de poder estar com os irmãos de maneira muito particular, porque isso me é muito importante. Você está onde mesmo? Eu estou na paróquia Bom Pastor. É uma alegria muito grande para o meu coração estar aqui e voltar a viver dentro de uma comunidade, ver as pastorais crescendo, ver o crescimento do povo, a dedicação do povo com a igreja. Isso é muito gratificante para o coração de uma consagrada, de um sacerdote. A dedicação que o povo tem para com a igreja. Diante de nós que amamos tanto a igreja, é muito bonito ver isso dentro das nossas paróquias. Certo. E para concluir, olhando toda a sua história, tudo que você pôde enfrentar, pergunto para você, vale a pena ser consagrada? Sim, vale a pena ser consagrada. Eu não tenho dúvida e posso dizer a todos vocês que hoje estão assistindo este programa, a minha vida não teria outro sentido, não teria outra razão se não responder a Deus o chamado que Ele me fez. Assim como que uma esposa responde ao matrimônio e tem seus filhos e se dedica todos os dias de sua vida para cuidar de seu esposo e seus filhos, eu não tenho outra vocação senão cuidar do meu amado Jesus, né, dentro da sua igreja, na convivência com os irmãos, e isso é o que alegra o meu coração. Se não fosse assim, a minha vida não teria nenhum sentido. Sim. A gente agradece a sua participação, né? A irmã Dilânia está hospedada na minha casa, porque o padre que foi para a missão foi eu, fui para o Mato Grosso, né, junto com a irmã Amanda, né, e ela vem então ficar conosco esses dias, e a gente agradece pela convivência e também ter aceitado o convite de estar aqui e partilhar a sua história. Deus abençoe. Amém. E um bom retorno para São Paulo. Muito obrigado, Padre, eu que agradeço. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.